Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos estudar a função Kogo, que serve para criar feições usando distância, rumo, e então serve, por exemplo, para traduzir o conteúdo de uma escritura para criar uma poligonal. Aqui vamos criar uma planta baixa, por exemplo, o contorno de uma casa. Então eu clico aqui na função Kogo. Eu recomendo, para começar, colocar numa escala bem, digamos, grande para poder realmente ver o que está acontecendo. Não importa aqui o local onde eu vou colocar o meu ponto inicial, eu vou fazer, digamos, uma feição poligonal em relativo. Eu clico aqui com o botão direito e aqui se abre a janela de entrada de distância rumo da função Kogo. Então eu vou começar, por exemplo, colocando um ponto aqui. E eu vou colocar uma distância e a partir desse ponto um rumo, 90 graus com relação ao norte. Eu adiciono um ponto. Então ele pegou o meu ponto inicial e colocou 9 metros a 90 graus. Depois eu vou entrar outros pontos. É importante aqui ter em conta que a orientação que eu vou dar nas próximas instruções é a angulação com relação ao segmento anterior. Então eu clico aqui. E eu vou seguir então aqui um roteiro. Eu vou colocar 4 metros 90 graus. Eu vou colocar 5 metros 270 graus. Eu vou colocar 1 metro 270 graus. Aí, de propósito aqui, eu errei. Então, o que eu posso fazer? Eu posso remover o último ponto. E aqui eu vou colocar 1 metro, adicionar ponto. Aqui eu coloco de novo 9 metros 90 graus. Eu vou colocar agora 14 metros 90 graus, sempre esta orientação sendo com relação à angulação do segmento anterior. Aqui eu vou colocar 9 metros 90 graus, vou colocar 1 metro 90 graus, 14 metros 270 graus e finalmente 16 metros 90 graus. Pronto. Aqui eu completei meu trabalho e então eu posso clicar aqui em feito. E eu vou criar então uma camada. Eu vou colocar planta baixa. Eu vou colocar aqui minha casa. E eu clico em OK. Certo? Aqui está criada. Eu clico aqui nesse ícone para centralizar sobre a minha planta. Agora, por exemplo, se eu clicar aqui nas informações, eu clicar sobre o polígono, a gente vai ver que isso é uma linha. Não se trata de um polígono, é uma linha. Por que é uma linha? Veja bem, se aqui eu clico neste ícone para exibir os vértices, e aqui eu faço uma ampliação, ok? Vou ampliar bastante aqui, em várias etapas. Vocês vão ver que realmente é uma linha, porque não está fechada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pedir para o software fechar a linha compondo um polígono. Para isso, eu seleciono aqui, por exemplo, seleção,
ou eu posso também selecionar aqui a minha linha e eu vou aqui nessa feição criar área a partir de linha. E ele vai conectar apenas linhas que correspondem ao atributo da linha a qual se está conectando e eu vou colocar 1 metro, certo? Só para ter noção, por exemplo, aqui, eu vou cancelar aqui, só para ter uma noção da distância que temos, eu vou colocar aqui a barra de escala, opção de visualização, barra de escala, e mostrar barra de escala. Ok? A minha barra de escala não está aparecendo, não sei porquê, vamos tentar de novo. Opções de visualização, barra de escala, aplicar, não sei, não apareceu. Mas enfim, eu vou aqui na feição para criar áreas a partir de linhas e eu coloco 1 metro, porque obviamente a gente tem bem menos do que 1 metro aqui. Eu clico em OK e aqui eu coloco minha casa área, porque agora é uma área. Eu vou colocar aqui uma outra camada, minha casa área, para não misturar o que eu tenho já feito. É muito importante organizar as camadas para não misturar tudo. Então aqui eu tenho 2 camadas, a minha casa linha, eu vou tirar, e aqui a minha casa área. Ok? Então essa é a primeira etapa. Eu usei a função Kogo para criar uma linha quase que fechada e depois eu usei outra funcionalidade para fechar essa linha e criar um polígono. Se eu clicar aqui, olha, ela vai falar que é uma área e é isso que eu quero. Agora eu recomendo, estamos aqui em projeção geográfica, eu recomendo, aqui a barra de escala apareceu, eu recomendo mudar a projeção para UTM. Eu vou colocar aqui UTM, e aplico. E com isso eu posso então salvar o meu polígono. Eu vou aqui na camada, exportar shapefile, exportar área. Eu vou aqui na minha área de trabalho, eu vou colocar área minha casa e aqui está salvo. Ok. Muito bem. Então agora o que eu quero fazer é trazer esse template, essa planta abaixo de uma suposta casa, digamos, para um contexto de interesse, digamos, uma área de interesse, um local onde eu vou, digamos, implantar essa casa. Ok? Então eu posso até, digamos, fazer Ctrl U aqui para apagar tudo sem salvar nada, que eu já salvei o shapefile. E aqui eu quero fazer minha casa em Brasília. Então vou aqui em pesquisar, localizar endereço, Brasília, e eu vou criar um ponto a partir desse endereço. E eu vou colocar aqui Brasília. Aqui eu vou colocar a camada chamada Brasília, na camada chamada Brasília. E aqui eu posso fechar, eu dou um zoom e aqui está Brasília. Eu posso, digamos, carregar um fundo de imagem aqui no ícone que é seleção de fontes e dados online. Eu clico em conectar e ele me coloca Brasília. Agora eu vou escolher um bairro bem bom, né? Que eu quero morar num bairro bom, na beira do lago. Então eu vou aumentar aqui, olha, esse terreno me parece bem legal aqui, ó, esse terreno aqui, né? Tá vazio, tem um campo de futebol, mas tudo bem. Vamos fazer a nossa casa aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso clicar na ferramenta digitalizadora, eu vou aqui em inserir base da biblioteca, eu clico aqui no meio do campo e eu vou
adicionar um modelo de arquivo. Eu vou colocar aqui minha casa shape. E aqui está a área minha casa. Então eu importei ela, agora eu coloco ela. E aqui está aquela planta que eu fiz naquela hora. Eu vou tirar as, como é que chama, as vértices aqui, porque só atrapalha. E aqui está a minha área. Ah, mas eu tenho que, não quero fazer ela nessa angulação, eu quero, digamos, inclinar ela um pouco para dar um charme, orientar melhor e assim por diante. Então, eu posso até, digamos, clicar nesse polígono, se ele não está selecionado, eu clico nele, né? Eu posso, por exemplo, mover a feição. Eu vou colocar aqui, perto, para deixar um jardim bem grande nessas duas laterais. Eu quero, digamos, rotacionar minha casa. Então eu vou aqui na feição de rotacionar, escalar, eu vou rotacionar em 30 graus, no sentido horário, certo? Não vou mudar a escala, e é isso aí. Né? Pronto, está rotacionada a minha casa. E eu posso também, digamos, fazer um buffer, porque aqui eu sei que não pode construir a menos de tantos metros da beira do terreno, então eu vou colocar 10 metros de buffer, que é, digamos, a margem de segurança em volta da casa, para poder colocar uma cerca viva, para o cachorro andar e tudo mais. Então eu vou aqui colocar buffer 10 metros, eu clico em OK. Ah, mas aqui pegou fora do terreno. Tudo bem, então eu posso até, digamos, selecionar o buffer e a casa, e eu posso deslocar ambos. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, vou pegar aqui e desloquei, pronto, está perfeito. Então aqui agora eu posso até apagar, se eu quiser, o buffer. Eu seleciono ele, eu clico em Delete e pronto. Aqui está a minha casa, bem instalada. Eu posso até, se você quiser, lhe mostrar como eu posso criar um centroide nesse polígono, né? É sempre bom, às vezes, para até colocar um rótulo, alguma coisa, criar um centroide numa feição. Você vai aqui em opções avançadas, criar novos pontos nas centroides. Se, por exemplo, for uma lua minguante, assim por diante, onde o centroide não está dentro do polígono, você pode mover o ponto centroide se ele acaba caindo fora do polígono. E eu clico em OK, eu coloco aqui centroide casa, e eu vou colocar uma nova camada para não misturar nada com nada. E eu clico em OK, e aqui está criado o meu centroide. Então eu tenho todas as feições que eu quero aqui. O centroide, o buffer a gente apagou, por isso tem zero feições. Aqui a casa, o fundo, e aqui a imagem de fundo, e aqui aquele ponto de Brasília que nos permitiu chegar nesse local. Ok? Então espero que a função Kogo demonstrada aqui seja de bastante utilidade. Ela pode servir, por exemplo, quando você tem uma escritura para você reconstituir o limite da propriedade rural, mas tem 1001 utilidades. Estávamos aqui usando o Global Mapper versão 21.1, que foi publicado em 19 de fevereiro de 2020. Esteja seguro de ter a sua licença atualizada e legalizada para receber todo o suporte. E, claro, espero que possa aproveitar esse vídeo tutorial para implementar mais funcionalidades do Global Mapper nos seus projetos. Agradeço a sua atenção e muito obrigado.